Você está ouvindo Projeto Contato Podcast. Saudações, pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre um encontro inusitado de delegados do condado de Brazoria, no Texas, com um OVNI e homens de preto. Esse caso aconteceu no dia 3 de setembro de 1965. Dois policiais do condado de Brazoria, no Texas, encontraram um enorme OVNI silencioso pairando logo acima de uma rodovia rural ao sul de Houston. O que começou como uma luz distante após um jogo de futebol americano na sexta-feira à noite se transformou em um confronto a curta distância com uma enorme nave triangular que iluminou a viatura e o solo abaixo dela. Como as testemunhas eram policiais treinados, o caso atraiu imediatamente a atenção de investigadores da Força Aérea dos Estados Unidos, do projeto Blue Book também, tornando-se um dos encontros de OVNIs mais críveis da época. O condado de Brazoria é uma das pequenas comunidades metropolitanas ao sul de Houston. Somente uma coisa, como um aparecimento de um OVNI, consegue gerar entusiasmo mais do que um jogo de futebol americano do ensino médio numa sexta-feira à noite. Isso ficou bem claro nessa sexta-feira à noite do dia 3 de setembro de 65. Após o jogo, dois policiais do condado, o xerife adjunto Billy McCoy, de Lake Jackson, e o policial Bob Good, de West Columbia, patrulhavam um trecho remoto da rodovia 36, do Texas, entre West Columbia e Damon, quando um OVNI surgiu do nada pairando sobre a viatura e em seguida desaparecendo no céu noturno claro. Sempre que policiais em serviço relatam OVNIs à Força Aérea dos Estados Unidos, esses casos chegavam imediatamente ao conhecimento do Blue Book. Ficava sediado na base aérea de Wright-Patterson, em Dayton, em Ohio. Criado pela Força Aérea em 1952 para avaliar possíveis ameaças à segurança nacional, representadas através de OVNIs no espaço aéreo americano, o projeto Blue Book tinha a responsabilidade de investigar todos os relatos de OVNIs. A pedido do Dr. Hynek, diretor do projeto Blue Book, o tenente-coronel Hector Quintanilha Jr. enviou um investigador da base aérea de Ellington, que ficava sediado em Houston, Texas, do condado de Brazoria, para investigar os policiais Billy McCoy e Bob Good sobre a sua experiência com OVNIs. Segue abaixo o relatório do policial Billy McCoy a este oficial da Força Aérea. Abre aspas. Quando estávamos a cerca de 3 ou 5 quilômetros ao sul de Damon, vi uma luz roxa muito brilhante pairada no horizonte, cerca de 8 ou 10 quilômetros de distância a sudoeste da nossa posição. Fecha aspas. Após alguns segundos, uma luz azul menor surgiu da rocha maior e deslocou-se para a direita desta, parando momentaneamente em duas posições distintas antes de se estabilizar. As luzes então flutuaram para cima, formando um ângulo de cerca de 5 a 10 graus acima do horizonte, permaneceram a uma distância de 5 a 6 milhas e não conseguimos distinguir qualquer outra descrição além das duas luzes brilhantes. Viramos o carro e o delegado Good examinou as luzes com seus binóculos. Decidimos investigar mais a fundo e voltamos em direção a Damon para procurar uma estrada secundária que nos levasse mais perto das luzes. Após percorrer cerca de 1,5 km na rodovia 36, diminuímos a velocidade e Good estava com a janela aberta, baixada, o vidro, e olhou novamente pelos binóculos. As luzes pareciam estar na mesma posição. Reduzimos a velocidade, quase até parar na beira da rodovia, e enquanto observávamos as luzes, elas começaram a vir em nossa direção em alta velocidade. O objeto surgiu no pasto ao lado da rodovia, a cerca de 45 metros da estrada e aproximadamente 30 metros de altura. A maior parte do objeto estava claramente visível naquele momento e parecia triangular, com uma luz roxa brilhante na extremidade direita. O restante do objeto parecia cinza escuro, sem outras características distintivas. Parecia ter cerca de 200 pés de largura, cerca de 40 a 50 pés de espessura no centro, afinando-se em direção às suas extremidades. Não havia nenhum ruído, nem rastro. A luz roxa brilhante iluminava o chão diretamente abaixo dela e a área à sua frente, incluindo a rodovia e o interior da nossa viatura. A grama alta sob o objeto não parecia ter sido perturbada. Havia uma lua
brilhante que projetava a sombra do objeto no chão, logo abaixo, sobre a nossa grama. O delegado Good estava no banco do motorista com o braço esquerdo para fora da janela e, embora estivesse usando uma camisa de manga comprida e um casaco, ele disse posteriormente que sentiu o calor emanando do objeto. Imediatamente colocamos o carro em movimento e seguimos em direção a Damon o mais rápido que pudemos. Segundo o depoimento do chefe adjunto Billy McCoy, eles chegaram a dirigir mais de 170 km por hora, tentando se afastar do objeto. Quando chegaram à cidade, os dois pararam para se acalmar e, apesar do medo, decidiram voltar ao local para verificar novamente o fenômeno. Então a gente vai falar nesse momento aqui sobre o segundo avistamento que eles tiveram na mesma noite. Quando eles retornaram àquela área da rodovia, as mesmas luzes roxa e azul apareceram novamente no horizonte e a luz azul saiu da luz roxa novamente, repetindo o mesmo movimento observado anteriormente, mesmo padrão, né? E as duas luzes começaram a subir lentamente no céu. Temendo que o objeto voltasse a se aproximar, os policiais decidiram abandonar o local novamente e continuar o patrulhamento como se nada tivesse acontecido. O efeito estranho no corpo do policial, né, ele aconteceu ali depois do turno, por volta de 3, 4 horas da manhã. Os dois pararam para tomar um café e o policial Good, né, o Robert Good, ele percebeu que ele tinha algo estranho. Ele tinha um ferimento recente causado por uma mordida de jacaré no dedo indicador. Antes do encontro com o objeto, o ferimento estava inchado e dolorido. Depois do encontro, ao retirar o curativo, ele percebeu que o inchaço havia desaparecido e a dor tinha sumido. E a ferida estava quase completamente cicatrizada. No dia seguinte, praticamente não tinha ferimento mais e não ficou uma cicatriz, que é algo considerado incomum para esse tipo de mordida de animal, né? Os dentes de jacarés e crocodilos deixam cicatrizes bem profundas, né? E esse detalhe fez que o caso entrasse na categoria de alta estranheza dentro da ufologia. O incidente foi comunicado de forma oficial à United States Air Force, né, Força Aérea Americana. O investigador da base Ellington foi enviado para entrevistar os dois policiais, como eu tinha dito anteriormente, né, foi enviado pelo Blue Book. E o major responsável registrou em relatório, abre aspas, não tenho dúvidas de que eles viram algum objeto ou fenômeno incomum. Ambos são pessoas maduras, equilibradas e capazes de julgamento racional. Fecha aspas. O caso foi catalogado como não identificado pelos arquivos do Blue Book, né? Então ele ficou classificado ali como um caso estranho, né, sem explicação. E segundo o relatório oficial, as características, né, do objeto foram descritas como, né, o formato seria triangular ou em cunha, tamanho entre 150 a 200 pés, o que varia entre 45 e 60 metros, a espessura central ali de 12 a 15 metros, cor cinza escuro, as luzes roxa intensa em uma extremidade, azul na outra, e o comportamento da nave era silencioso, sem rastro e com capacidade de pairar e acelerar rapidamente. Algumas versões posteriores dessa história, né, principalmente na vasta literatura ufológica ali dos anos 70 até 90, afirma que homens misteriosos teriam visitado os policiais depois do caso, né, os famosos homens de preto, sugerindo que eles evitassem falar sobre o assunto. Essas alegações aparecem em relatos tardios da ufologia, mas não constam no relatório original do Blue Book, o que gera debate entre a própria cultura ufológica. Então, por que esse caso seria considerado forte dentro da ufologia, né? As testemunhas eram policiais em serviço, estavam aptos a exercer as suas funções. Houve uma investigação oficial da Força Aérea. O objeto foi visto a curta distância. Ele permaneceu sem explicação oficial, né? O que deixa mais instigante ainda, né? Porque o Blue Book ele criava explicações absurdas para a maioria dos casos e esse ele deixou sem explicação. Houve um efeito físico incomum que foi a cura do ferimento. E tem detalhes interessantes, né? Esse caso ele aconteceu no mesmo dia do famoso incidente em Exeter, que aconteceu em New Hampshire, que também envolveu observação de policiais, né, que estavam em patrulha de objeto estranho. Esse caso, ele é um dos que entra na classe, assim, digamos, né, da onda ufológica de 65 que aconteceu nos Estados Unidos. Então, esse caso, ele tem, eu vou ver se eu consigo o link do projeto Blue Book, onde é que tem um resumo desse caso, tá? E vou ver se eu consigo deixar no link para vocês acompanharem, beleza?
Então, esse caso aí, gente, é um caso muito interessante, né? Mais um caso aí que tem a chancela de policiais que acompanharam e foram testemunhas do caso e oficiais da Força Aérea do Projeto Blue Book que fizeram a investigação de campo e as entrevistas posteriores com as duas testemunhas. Então, é um caso bem interessante, bem legal. Ele complementa aquele caso do incidente em Exeter, em New Hampshire. Eu vou conferir se esse caso tem no canal. Se não tiver, eu trago ele aqui para um próximo áudio, beleza? Então, eu queria deixar o convite para vocês para seguir nas redes sociais. Não se esqueça, e se você quiser participar mais pertinho ali, chegar junto ali da Ufologia Diária, tem o canal dos apoiadores no WhatsApp, beleza? Vou deixar o link também para o Apoia-se, que lá tem um link que você chega junto e participa do grupo com a gente, tá bom? Então, no mais é isso, esse foi o caso, nosso caso da semana, e a gente se vê em breve. Valeu! Você está ouvindo Projeto Contato Podcast.